Vamos dar início à nossa terceira videoaula, começando o nosso segundo bimestre. Lembrando a vocês que nós vamos permanecer com a mesma sistemática. Serão duas videoaulas e em cada videoaula nós teremos uma atividade. Esses vídeos estarão sendo postados tanto no canal da EJAN como no meu canal no YouTube. Então vamos dar início à nossa terceira videoaula. Para iniciar, vamos falar sobre a forma do nosso planeta, a forma da Terra. Como nós víamos no passado, como nós vemos hoje e como ela realmente é. No passado, o homem imaginava que o nosso planeta era plano, achatado. É a visão de Terra plana. Nesse período em que o homem enxergava a Terra dessa forma, em períodos medievais, é como se fosse uma moeda. Imagine uma moeda gigantesca. Nós estaríamos vivendo sobre essa moeda. Acima nós teríamos uma espécie de redoma, que seria o céu. Acreditava-se os religiosos da época que acima seria o paraíso e abaixo seria o inferno, e a Terra estaria flutuando no espaço. Seria essa moeda plana achatada, assim como vocês podem observar essa figura, essa primeira imagem. Como nós vemos hoje, devido ao fato de que a tecnologia avançou muito, nós hoje já chegamos ao ponto de fazer viagens espaciais. O homem já foi à Lua várias vezes, nós já enviamos robôs, foguetes, inclusive até Marte. Então nós já podemos observar o nosso planeta de fora. Temos inclusive exibição ao vivo, a nave espacial internacional, a estação internacional que está em órbita do planeta Terra, ele filma e transmite ao vivo. Você pode ter acesso a essas imagens através do Google, ver ao vivo o nosso planeta visto do espaço. Então nós, diante dessa tecnologia, nós já podemos enxergar o nosso planeta como ele é. Então nós hoje vemos o nosso planeta como essa segunda imagem, um planeta esférico, redondo, perfeito, lindo. Mas será que o nosso planeta realmente tem esse formato que nós podemos observar nessas fotografias espaciais? Será que realmente ele é assim? Na verdade, quando nós falamos da parte rochosa do nosso planeta, ele seria dessa maneira. Ele seria achatado, cheio de anomalias, parecendo uma bola de papel, como se você tivesse pegado uma folha do seu caderno, feito uma bola de papel, e essa esfera imperfeita seria a verdadeira forma do nosso planeta. Essa forma é chamada de geóide. Essa é a verdadeira forma do nosso planeta, geóide. Por que então, quando nós tiramos uma fotografia espacial, quando nós observamos o nosso planeta de fora, ele é tão perfeito como nós vemos nessa segunda imagem aí? Por que isso acontece? Devido à água dos oceanos, devido às camadas de gases da atmosfera. Então, o nosso planeta, a parte rochosa, seria o geóide, essa forma que vocês estão vendo. Mas devido à presença dos oceanos, devido à atmosfera, nós vamos ter essa forma esférica quase que perfeita que nós podemos observar em fotografias espaciais. Continuando com o assunto, nós temos os movimentos da Terra. O nosso planeta ele não está parado no espaço, ele está em constante movimento. Nós estamos nos mexendo no espaço. O planeta ele faz dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é aquele que a Terra vai fazer em torno dela mesma, como se fosse um peão. Você já deve ter visto esse brinquedo, um peão. Você roda, joga ele no chão e ele fica girando ali em torno dele mesmo. O nosso planeta ele também faz esse movimento, é chamado de rotação. Esse movimento de rotação tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O efeito direto desse movimento é o dia e a noite.
Então não é o Sol que está rodando, somos nós, o nosso planeta que está rodando. Então o Sol ele desaparece e aparece todos os dias. E aí nós temos o dia e a noite, efeito direto da rotação. Mas o nosso planeta, além de fazer a rotação, ele também faz o movimento de translação. Ao mesmo tempo que ele faz a rotação, ele faz a translação. A translação é quando o nosso planeta está girando ao redor do Sol. Então, ao mesmo tempo que ele está rodando em torno dele mesmo, ele também gira em torno do Sol. Esse movimento de translação, ele tem um tempo de 365 dias e 6 horas. O efeito desse movimento é o ano e as estações do ano. Aqui no Brasil nós não conseguimos perceber claramente, principalmente no Nordeste, as 4 estações do ano, né? Primavera, outono, inverno e verão. Nós só conseguimos notar mais o verão. Aqui no Nordeste é quente o ano quase que todo. Então nós só percebemos o verão e um pouquinho do inverno. Mas existem lugares no planeta que você percebe claramente as 4 estações. E esse efeito de estações e a duração de um ano é vinculada à translação, certo? Então não esqueçam, isso é muito importante. Movimento de rotação, a Terra gira em torno dela mesma. Translação, ela gira em torno do Sol. Os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Vamos falar um pouco sobre as estações do ano. Nós podemos perceber as estações do ano através da observação da natureza. Quando você observa as plantas, você observa as florestas, e através da nossa sensibilidade nós podemos perceber quando está mais quente, quando está mais frio. Então o verão é o período mais quente do ano. Em seguida nós temos o outono. Você nota a diferença na temperatura, as árvores começam a soltar as folhas, se preparando para o inverno, que é a época mais fria. Em alguns lugares do planeta você tem inclusive a neve. Então as plantas se preparam para sobreviver a esse frio intenso. Depois que o inverno passa, vem a primavera, onde a temperatura começa a aquecer novamente até chegar ao verão, a época mais quente. E assim volta tudo de novo. É um ciclo. Isso acontece devido ao movimento de translação e à inclinação do nosso planeta. Percebam essas duas figuras embaixo. O nosso planeta ele está inclinado em relação ao Sol. Quando ele está fazendo um movimento de rotação, ele está inclinado, meio deitado. Então sempre vai ter uma área do nosso planeta que vai receber mais os raios solares e uma área que vai receber menos. Então você tem, por exemplo, observem essa terceira figura no canto. Nesse momento, o lado sul, o hemisfério sul do nosso planeta está recebendo mais raios solares. E o lado norte está recebendo menos. Isso significa o quê? Que o sul está no verão, a época mais quente porque tem mais luz solar. E o norte está no inverno, a época mais fria porque tem menos luz solar. O planeta continua rodando e exatamente 6 meses depois ele vai estar do outro lado do Sol e aí vai acontecer o inverso. O sul é que vai estar no inverno e o norte é que vai estar no verão. Então é sempre assim. Quando é verão no sul, é inverno no norte. Quando é verão no norte, é inverno no sul. Vamos ver um vídeo agora que vai explicar ainda mais isso, vai deixar isso mais claro e evidente para vocês através da exibição dessas imagens. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia.
e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Muito bem, vamos continuar com o nosso assunto. Agora nós vamos falar sobre a estrutura geológica da Terra, ou seja, a composição do nosso planeta, a formação do nosso planeta. Antes, vamos falar sobre a origem. Como é que o nosso planeta teria surgido? Baseado nos estudos científicos, naquilo que há de mais profundo na ciência, nós podemos afirmar que o nosso planeta ele possui cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, ele teria nascido, ele teria se formado cerca de 4,5 de bilhões de anos atrás, né? Como é que a gente chega nessa informação? São muitos estudos, pesquisas, se analisa magma, se analisa a lava, rochas, até mesmo partículas da Lua que foram trazidas para a Terra através daquelas viagens espaciais. Tudo isso é analisado e estudado profundamente. É feito vários exames químicos laboratoriais que vão nos dar essa ideia de tempo para a existência do nosso planeta. Então é realmente uma quantidade muito elevada de anos, 4,5 bilhões de anos atrás. Como teria surgido o nosso planeta? Nesse momento que o nosso planeta nasce, o universo já existia há muitos anos. O nosso Sol já existia. E essa estrela, que é o Sol, exercia uma força gravitacional muito grande, atraindo corpos celestes, atraindo partículas, materiais espaciais, gases, poeira, meteoros, meteoritos, e esse material vai se chocando, colidindo, se somando para dar origem ao que seria o nosso planeta. Então, o início, o surgimento do nosso planeta é basicamente de partículas, poeira espacial, gases, né, que vão se chocando, se montando, se somando para chegar no que nós temos hoje. É claro que no início ele não era assim igual que é hoje. Se acredita que no início o nosso planeta seria uma grande bola de magma, né, incandescente, rocha derretida, e ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos, esse material vai esfriando, vai endurecendo, forma-se a crosta do nosso planeta. Só então você começa a ter acumulação de gases para surgir a água no nosso planeta, e isso é um processo muito lento até chegar nos dias de hoje, né? Por isso que se afirma 4,5 bilhões de anos, porque realmente é muito tempo para chegar a essa estrutura que nós temos hoje, né? Cheia de vida, florestas, animais, a biodiversidade é imensa. Continuando, nós temos essa estrutura do nosso planeta. É como o planeta se divide. Ele se divide então em 3 partes: o núcleo, o manto e a crosta. O núcleo é a parte interna do nosso planeta, certo? Logo em seguida nós temos o manto,
que seria a camada intermediária entre o núcleo e a crosta. E por fim nós temos a crosta do nosso planeta, que é a parte mais fina, a parte mais sensível do nosso planeta. Observe essa primeira figura aí. Se a gente conseguisse partir o nosso planeta, ele teria basicamente essa aparência. Nós temos o núcleo dentro, essa parte amarela, que é dividida em núcleo interno e núcleo externo. Nós temos em seguida, na cor vermelha, o que seria o manto. O manto nada mais é do que rocha derretida, é lava, é o magma, né? É tão quente que a rocha derrete e fica em estado pastoso. E por último nós temos a crosta, que é a parte mais fina, mais frágil, mais sensível, que é a área rochosa sobre onde nós vivemos, onde estão os continentes, onde estão os oceanos, em cima, né, dessa crosta, certo? Então imagine um ovo cozido. Você tem um ovo na sua casa que foi preparado para você, o ovo cozido ainda com a casca, e você passa uma faca e corta esse ovo no meio. A parte amarela, a gema do ovo, seria o núcleo. A parte branca, a clara do ovo, seria o manto, e a casca do ovo, fina e sensível, que se quebra facilmente, seria a crosta da nossa Terra. Então, para a gente entender melhor ainda esse assunto, vamos ver mais um vídeo e aí nós voltamos para a atividade. Durante muito tempo, se acreditou que o interior do planeta Terra era um grande corpo maciço formado por rochas. Com o avanço da ciência, descobrimos que somente a camada mais externa possui essa característica. O nosso planeta tem uma configuração interna em camadas, que são classificadas com base em seus aspectos físicos e químicos. A crosta terrestre é a parte que enxergamos, uma espécie de casca do planeta, com uma espessura que vai de 5 a 70 quilômetros. A crosta terrestre não é igual em toda a extensão da Terra. Nas camadas mais profundas, ela é fragmentada em diversas partes que se movimentam e interagem. São as placas tectônicas, responsáveis pelo deslocamento dos continentes, pela formação de montanhas e planaltos. As placas tectônicas também podem desencadear terremotos e tsunamis. Abaixo da crosta terrestre está o que chamamos de manto. O manto é uma camada que tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Ele separa a crosta da parte mais profunda da Terra, que é o núcleo. É a maior camada do interior da Terra. É também no manto que está o magma, uma substância mineral pastosa muito, mas muito quente. O magma chega a temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Aproximando-se do centro da Terra está o núcleo. O núcleo é formado por uma gigantesca bola, com um raio de 3.500 quilômetros. É formado por um material denso, rico em ferro e níquel. E está dividido em duas partes, o núcleo interno e o externo. O núcleo externo é mais fluido e o interno é sólido. O núcleo interno está distante da crosta cerca de 6.370 quilômetros. Nele a pressão é extremamente alta e a temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Por conta dessa temperatura tão alta e outras limitações técnicas, o ser humano nunca conseguiu ir muito longe nas tentativas de perfuração do planeta. Existe uma grandeza geotérmica que determina a relação entre a profundidade escavada em direção ao interior da Terra e o aumento da temperatura. Sabe-se que esse valor varia de uma região para outra. Por exemplo, para 1 quilômetro escavado, o menor gradiente tem cerca de 8 a 16 graus Celsius, enquanto o maior pode chegar a 25 graus Celsius. Enquanto muitos cientistas estudam o que tem em direção ao centro da Terra, muitos outros querem entender o que tem acima de nós, uma estrutura também dividida em camadas, a atmosfera. A atmosfera é uma mistura de ar formada por gases que envolve a superfície terrestre. Ela é composta por cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aproximadamente 1% de gás argônio. Há ainda vapor de água e outros gases com porcentagens muito baixas, mas com grande importância para a ocorrência de fenômenos naturais. Por exemplo, na atmosfera, o dióxido de carbono encontra-se em 0,03%, mas é muito importante para a fotossíntese. A atmosfera está dividida em 5 camadas.
Na primeira delas, a troposfera, está o ar que respiramos. A espessura da troposfera varia de 8 nos polos terrestres a 20 km na altura da linha do Equador. É nessa camada que acontecem os principais fenômenos atmosféricos ligados ao clima. É nela também que fica o oxigênio em quantidade suficiente para permitir a respiração dos seres vivos. A próxima camada é a estratosfera. Ela se estende até um limite de 50 km da superfície terrestre. Os balões de medição climática conseguem chegar até a estratosfera. Na estratosfera que fica a camada de ozônio, responsável pela proteção dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. É nela também que ocorre o fenômeno do efeito estufa, causado pela emissão de gases na atmosfera que, em grande quantidade, contribuem para o aquecimento global. A terceira camada é a mesosfera. Ela fica a 80 km da superfície e apresenta temperaturas de até menos 90 graus Celsius. Em seguida está a termosfera, cujo limite superior é de cerca de 450 km da superfície da Terra. Esta camada é a mais extensa delas, e quanto mais se afasta da Terra, maior é a temperatura, podendo atingir 2000 graus Celsius. A última camada é conhecida como exosfera e é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Sabemos que as partículas de gás que ali existem são tão esparsas que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras. Alguns cientistas a consideram parte do espaço sideral. Ainda que não possamos ver todas essas camadas, as que estão acima de nós no espaço e as que estão abaixo de nós, em direção ao centro da Terra, elas reúnem as condições fundamentais para a nossa sobrevivência. Muito bem, vamos agora para a nossa atividade, nossa terceira atividade. Não esqueçam de colocar no caderno de vocês o nome da escola, disciplina, professor e a sua turma. Assinem. Muita gente está mandando para mim as fotos sem ter o nome. Não esqueçam de fazer esse cabeçalho. Terceira atividade, questão 1. Ao longo da história, como víamos e como vemos o nosso planeta? Questão 2. Descreva os movimentos da Terra. Questão 3. Explique a existência das estações do ano e o seu funcionamento. Questão 4. Sobre a estrutura interna da Terra, descreva o que é o núcleo, o que é o manto e o que é a crosta. Lembrem que vocês podem pesquisar na internet, podem utilizar o livro de vocês. Fiquem à vontade para responder essa atividade. E assistam às videoaulas. Não deixem de assistir às videoaulas. Bons estudos a todos e até a nossa quarta videoaula.